você com a graça e com a paz do Senhor. Bom dia, Viviane. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe sua vida. O texto de hoje eu quero abrir em Apocalipse, livro de Apocalipse. Apenas um verso. Esse verso está no capítulo 22, ou é o verso número 13. Jesus diz assim, ó: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O nosso Deus, Ele é Senhor, Ele é o começo de todas as coisas. Jesus diz, eu sou o começo, eu sou o final de todas as coisas. Então, nesse intervalo, nós somos encontrados e agraciados por esse Deus que abre as portas do céu para nos receber com tanto amor, com tanto carinho. Boa noite, bom dia ou boa noite. Bom dia, Dona Rosa. Seja bem-vinda, querida. Tia Melinha, seja bem-vinda. Deus abençoe muito sua vida. A Iru, a Sofia. Quem mais está aqui com a gente essa manhã? Pode ir mandando aí um bom dia que eu vou respondendo vocês, tá bom, queridos? E este verso, onde Jesus diz, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio de todas as coisas, tem um cântico aqui, um pouquinho antigo, sim, eu gosto de cantar os cânticos antigos, um cântico antigo que diz, tu que estás assentado no trono, tu que és o Alfa e o Ômega. Bom dia, Ione, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Flávio. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda, querida. Se você souber a letra, canta comigo, ó. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Daqui a gente vai cantar a segunda parte desse cântico. Bom dia, Dalvinha, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Beth. Bom dia, Deus abençoe a vida de vocês. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Livro de Salmos. O Salmo é o 147. Salmo 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças e entoai-lhe louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara as chuvas para a terra, faz brotar os montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos. Quando clamam, não faz caso da força do cavalo,
nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Agrada-se o Senhor não pela força ou pela beleza do ser humano, mas agrada-se o Senhor daqueles que o esperam. E onde tem estado a sua esperança? Tem estado na sua força? Tem estado naquilo que a sua renda financeira lhe traz? No seu lar? Ou tem estado no Senhor? O Senhor se compraz, ou seja, o Senhor tem prazer e alegria no coração daqueles que buscam e colocam sua força no Senhor. Glórias ao nosso Deus. O nosso Deus é o Deus poderoso. Quero orar com você. Querido Deus, esta manhã nos colocamos diante de Ti. Colocamos esse tempo de EBD, colocamos esse tempo, ó Pai, onde podemos olhar para a Tua Palavra, conversarmos sobre verdades do Reino e queremos nos prostrar diante de Ti também em adoração. Dizer ao Senhor que o Senhor é a nossa força. Se há algum caminho em nós, ó Pai, que ainda não foi transformado, nós queremos colocar diante de Ti e pedir que o Senhor abra as portas, abra o nosso entendimento, para que possamos olhar para o Senhor e pela fé continuarmos a caminhar sobre essa terra, sabendo que ao Senhor pertence a nossa vida, o nosso coração e toda a honra e glória. Amém e amém. Bom dia, Dona Rosina também. Bom dia, seu Neto, presbítero Nériton. Bom dia. Nós vamos cantar a segunda parte do Tu que estás assentado. Deixa eu... Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Você, neste momento, abrir a palavra do Senhor. Deixa eu ajustar meu violãozinho aqui. A minha sugestão é que a gente mantenha a palavra do Senhor como o livro papel. Eu sei que muitos gostam hoje da Bíblia digital, mas a palavra de Deus, quando a gente usa o digital, também o papel nos ajuda. Eu sou das antigas, eu gosto de anotar, eu gosto de rabiscar. A minha Bíblia ela vai ficando toda rabiscada, porque é muito mais fácil quando eu volto para tentar relembrar, tentar estudar a palavra. Eu volto nos pontos onde eu marquei, onde eu fiz anotações. Inclusive, até mesmo a revista, vou mostrar aqui para vocês na minha revista, não sei se dá para ver. Fica tudo cheio de marquinhas que eu gosto de anotar, puxo o risquinho para um lado, puxo o risquinho para o outro. E quando eu vou me organizando no papel, eu acho bem mais fácil. Claro, talvez você tenha outra facilidade, mas não tem problema. O mais importante é você estar com a palavra de Deus, estar conectado. Bom dia, Diegão. Bom dia, Camila. Deus abençoe a vida de vocês também. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o verso 19, depois 21, 19 a 21 e depois o 24. Então, Mateus capítulo 6, o verso 19 a 21, depois o verso 24 direto.
Diz assim a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom dia, Fabinho, Mari. Olha, meu bom dia foi tão emocionante que o meu celular soltou, caiu. Eita bagunça. Não tem problema, voltemos. Então todo mundo aí? Estamos, joia. Bom dia, Fabinho, bom dia, Lara. Foi tanta emoção. Também bom dia, Paula, bom dia para você. Deus abençoe muito sua vida. Não sei se o Vlad está junto aí nesse momento. Bom dia, Vlad também, Lucas. Deus abençoe a vida de vocês. Como diz a palavra do Senhor, não poder servir a dois senhores. E eu quero hoje trazer o tema da nossa lição número 4 da revista. Se você ainda não recebeu a revista, você pode me avisar, eu mando para você, ou então a gente dá um jeitinho de você passar aqui, pegar a revista. Nós estamos na lição 4. Então manda um abraço aí ao presbítero Vlad. Deus abençoe a vida de vocês. E estou em Mateus, então texto base, Mateus 6, e o tema hoje é o cristão e o dinheiro. O cristão e o dinheiro, né? Talvez seja um dos pontos nevrálgicos da vida cristã, principalmente porque nós hoje vemos muitos modelos que distorcem a palavra de Deus, referente até mesmo dinheiro, riquezas, né? Vemos situações, eu até comentei esses dias atrás, tristes para o Evangelho, onde há um discurso: entregue seu carro para Deus te dar 10 vezes mais. Mas a palavra de Deus, ela não está dizendo que Deus está fazendo barganhas com a gente. Assim como Jesus diz que Deus é um Pai amoroso, também os pais, vocês que são pais vão compreender isso claramente. O pai não faz barganhas com o filho, ao contrário, nós amamos os filhos, somos amados como filhos, porque assim como Deus é Senhor e Pai, Ele faz sim ações de amor para com seus filhos. E Ele não espera que a gente fique fazendo barganhas, mas espera que nós tenhamos relacionamento, um relacionamento profundo com Ele. Então, à medida que nós nos relacionamos, Deus, como um Pai cuidadoso, nos auxilia na nossa caminhada, na nossa vida, a cada momento. E é assim que nós passamos, mesmo os momentos de dificuldade, como os momentos bons, porque às vezes nós queremos dar mais ênfase também à nossa dificuldade, mas quero dizer que nos momentos alegres é onde Deus também se alegra com cada um de nós, e onde nós temos uma casa abastada, também Deus se alegra, porque Ele é o Senhor e provedor desta casa. Nós vimos na semana passada falando sobre o cristão e a pobreza, né? Era realmente uma visão onde nós precisamos compreender a chegada do reino, que o reino é transformador, e chega um momento do estudo onde o autor vai dizer que o cristão não foi feito para passar necessidade. Existem momentos até, por exemplo, vamos pegar Jó, onde ele passa um momento de provação, mas Deus deu a prosperidade para que ele possa ter o suficiente sobre essa terra a cada dia. E Deus é quem supre as necessidades. Eu me lembro, muitos casos, né? Mas eu me lembro de um casal missionário na África que uma vez eles estavam comentando que nunca faltou. Eles disseram, nós tínhamos pouquinho e quando acabou, nós estávamos orando e Deus enviou uma pessoa para bater na porta de casa e levar o alimento, porque disse que
teve um sonho e Deus falou que ele precisava levar. Assim, existem muitos casos assim que eu já ouvi de testemunhos de pessoas que foram agraciadas por Deus, onde Deus trouxe o suficiente, aquilo que estava faltando, para que a pessoa fosse suprida na sua necessidade. Então, nós cremos um Deus que sempre estará suprindo, estará nos guardando e nos momentos de dificuldade pegará na nossa mão. Mas, acima de tudo, nós precisamos compreender que Deus está nos momentos onde nós temos o suficiente, até um pouquinho a mais. Por quê? Esse pouquinho a mais. É nesse pouquinho a mais, ou nessa prosperidade, que Deus também nos chama a dividir e olhar através da ótica dele para enxergar aqueles que necessitam e carecem naquele momento de um socorro, de um suprimento. Por isso, como igreja, esse assunto hoje é muito relevante e importante. Vou voltar aqui à revista. O dinheiro tem exercido grande influência sobre as pessoas desde a antiguidade. Ele é um motivo de preocupações, discórdias e até mortes. Por outro lado, o dinheiro resolve inúmeros problemas. Sem ele, a vida fica muito difícil. Para o cristão, a relação com o dinheiro é tarefa desafiadora. Eu achei interessante essa palavra. O dinheiro ganho pelo cristão deve ser fruto de trabalho honesto. Este é o primeiro ponto que nós já podemos olhar aqui nessa introdução. O cristão, ele precisa compreender que o dinheiro que ele ganha precisa ser fruto do trabalho honesto. Mas no Brasil não dá para ser honesto. Dá. Eu tenho um conhecido que ele trabalhava assim, de uma forma assim, clandestina. E quando ele conheceu a Cristo, uma das coisas que ele disse: eu quero mudar o meu estilo de trabalho. Por quê? O que eu trabalho, o que eu ganho hoje, eu sei que desagrada a Deus. E eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer a diferença. Então existe uma transformação no coração do ser humano. Lembra que o Espírito Santo habita dentro do homem e da mulher. E quando nós conhecemos a Cristo, agora o Espírito Santo começa a atuar de dentro para fora. E ele começa a mudar o quê? A nossa mentalidade. Começa a mudar a nossa mentalidade. Começa a mudar a conceitos que nós não achávamos errado e que agora nós olhamos e dizemos: isso não está certo. E esse trabalho, o qual ele fala sobre o trabalho honesto, ele é um trabalho que também dignifica a Deus quando o cristão age de uma forma honesta. A maneira como o cristão gasta o seu dinheiro deve ser também criteriosa. A falta de dinheiro compromete o testemunho do cristão, pois ele deve ser zeloso quanto aos seus compromissos. A administração do dinheiro requer cuidado e disciplina. Claro, existem momentos que nós passamos na vida em que, por exemplo, vou contar sobre a minha casa, é mais fácil. Os meus pais, eu me lembro que chegou um momento onde eles quebraram, literalmente. E assim, nós fomos para uma outra casa, mais humilde. Naquele momento que eles tinham várias empresas, eles quebraram e ficaram devendo muito. Então, são situações as quais saem do controle. Claro, nós gostaríamos que não saísse, nós gostaríamos que não acontecesse. E até mesmo existem momentos na nossa vida aí familiar que o dinheiro perde o controle. Às vezes o cartão de crédito ele é terrível, né? Bom dia, Flávio, seja bem-vindo, querido. Flávio hoje do trabalho, é isso aí, irmão. Fica tranquilo, estamos juntos. Então o trabalho, existem situações assim que o nosso trabalho, ele exige um pouquinho mais da gente, exige um pouquinho mais, como que eu poderia dizer, de disciplina, porque o cartão de crédito mesmo é um grande vilão e ele consome todo o nosso salário rapidamente sem percebermos. Quando nós pagamos com o dinheiro papel, por exemplo, se eu tenho R$100 e eu vou utilizando ele aos poucos, eu vejo, agora quando é no cartão, o cartão passou, foi aprovado, beleza. O cartão aqui, cartão ali, a gente perde a noção. Então ele é meio perigoso, traiçoeiro, né? E a gente facilmente pode endividar-se.
Hoje as grandes promoções Black Friday, então nem se fala, né? Eu fui na última Black Friday, a gente foi ao Carrefour, e eu fiquei olhando uma televisão grandona, e eu fiquei olhando para a Nerinha, e eu disse para ela, nossa, hein, essa televisão caberia na minha sala. E ela disse, não, vamos ver, vamos. Ela falou, se você quiser a gente compra. Eu falei, mas a gente precisa dessa TV? Eu falei, não, não precisa da TV. Mas eu falei assim, mas ela está muito tentadora para comprar, né? Era uma televisão linda, assim na minha frente, enorme. E eu fiquei, aí a gente falou, vamos dar uma volta, né? Entramos no Carrefour, demos uma super volta, aí voltamos, olhamos, aí falou assim, depois a gente volta, vamos pensar mais um pouco. Aí a gente ficou, e aí, vamos buscar aquela televisão ou não vamos? Aí a gente sentou e falou, nós precisamos. Aí olhamos um para o outro, não precisa, seria um extra, né? E a gente então preferiu abrir mão. Aí isso foi em novembro do ano passado. Aí, acho que foi anteontem, nós fomos ao Carrefour novamente e nós passamos pela televisão e falei assim, e aí? E aquela televisão, hein? Ela disse assim, ainda bem que nós não levamos, né? Então, existem situações que o cartão permite, mas nós precisamos? Na verdade, não precisávamos. Claro, não sou contra quem investe, né? Mas é interessante você filtrar algumas situações. E hoje, por exemplo, para nós, foi importante não ter feito, porque eu ainda estaria pagando nas longas 24 vezes, né? E o cartão, como eu disse, cabe ali, mas para o cristão há esse cuidado de nós não afundarmos nas dívidas e depois estarmos numa situação difícil e até vexatória, né? Por isso nós precisamos ter esse cuidado. Olha só, ainda aqui no texto, a Bíblia fala muito de dinheiro, né? Aqui, principalmente, vou incluir aqui do cartão de crédito, né? São inúmeras as passagens bíblicas que abordam esse tema. Portanto, devemos atentar para os ensinos bíblicos sobre essa questão, pois a vida financeira é também um meio de glorificação a Deus. O dinheiro em si não é bom nem mal. É o uso que fazemos dele que determina se ele será bênção ou maldição na vida. Enquanto é servo, o dinheiro é bênção. Quando passa a ser senhor, transforma-se em maldição. Enquanto você domina o dinheiro e diz, eu controlo quanto eu vou gastar, ele é uma bênção. Mas quando você fica refém dele, aí ele vira uma maldição na sua vida. E existe sim uma forma de mudar esta realidade. Existe a palavra de Deus, existem vários caminhos onde Deus nos ajuda a vencer essas dificuldades e até mesmo vencer os momentos de crise, né, com a questão do dinheiro. O dinheiro ganho pelo cristão deve ser fruto do trabalho digno e honesto. Esse ponto nós já entramos. Ganhar dinheiro é uma necessidade, sem ele é impossível viver dignamente. Para ganhar dinheiro, há pessoas que fazem qualquer negócio. Alguns buscam os jogos de azar, outros enganam seu semelhante, uns vendem o próprio corpo e há aqueles que até roubam. À luz da palavra de Deus, nenhuma dessas modalidades é aprovada. Então, se a pessoa está vivendo de uma forma que o dinheiro que ela ganha não agrada a Deus, então já é o filtro o qual ele pode olhar e dizer, poxa, a forma que eu estou ganhando meu dinheiro precisa ser revista. E não digo para você abandone tudo, mas você precisa orar a respeito das finanças. É o primeiro passo. Eu penso assim, se existe algo que começa a me incomodar, é que o Espírito Santo está querendo tocar e falar sobre uma área da minha vida. E eu começo a orar sobre o assunto. Porque à medida que eu leio a Bíblia e vou fazendo um comparativo com a minha vida, eu vou vendo que existem peças, ou como diz, parafusinhos que precisam apertar. Falando em parafusinhos, nós mudamos recentemente e eu tenho um armário e o armário estava mexendo, movendo. E eu peguei, fui lá na parafusadeira, fui apertando, coloquei uns calçozinhos, apertei, daí ele firmou. Assim também a nossa vida precisa de uma parafusadeira, que é a Bíblia, que começa a apertar os parafusinhos, onde a gente vai
firmando o móvel ou firmando a nossa vida. A transformação na vida cristã, muitas vezes ela não acontece repentinamente, né? Nós podemos até desejar essas mudanças, mas ela precisa acontecer gradativamente. Porque a grosso modo, há sim uma mudança, até da cosmovisão, da visão de mundo, de visão de igreja, mas os pequenos detalhes onde Deus nos senta no seu divã e começa a conversar e começa a buscar no nosso interior áreas que precisam da transformação, principalmente na área financeira. Segundo o ensino bíblico, o dinheiro adquirido deve ser fruto de trabalho honrado e também digno. Quero abrir aqui Provérbios, Provérbios capítulo 11, o verso número 18. Provérbios 11, o verso é o número 18. Olha só, o perverso recebe um salário ilusório. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Por quê? O perverso recebe um salário ilusório? Porque o dinheiro que ele ganha, ou aquela pessoa que tem a mente longe de Cristo, ela recebe seu salário, mas aquilo é só para satisfazer aquela vida momentânea, porque ele não é digno realmente daquilo que ele recebeu. Por exemplo, a pessoa que comete um assalto, ela pegou o dinheiro, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, R$1.000 da carteira da pessoa. Ela foi digna desse dinheiro? Não. Mas o trabalhador que foi roubado, esse sim, que trabalhou honestamente, era digno do seu salário. Assim a palavra de Deus começa a trazer, como eu disse, pequenos exemplos, os quais nos faz refletir e pensar sobre aquilo que Deus está realizando e nos chamando a viver. Existem outros textos, Jeremias 22:13, 2 Tessalonicenses 3, 1 Timóteo 5. Pelo nosso tempo eu vou avançar um pouquinho. Escrevendo aos Efésios, Paulo exorta, olha só, isso está em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, aquele que agia desonestamente, deixe de fazer. Paulo, ao exortar a igreja ali em Éfeso, ele está dizendo, você que vive do ócio, você que não trabalha, você que vive assim do dinheiro desonesto, abandone antes, viva honestamente. Existe também uma contribuição social, também para que as pessoas, um incentivo, por exemplo, a criança, o adolescente, que no futuro busque estudar para que no futuro elas tenham um trabalho digno, honesto. Por isso que nós precisamos investir nas crianças. Esta semana eu estava carregando uns objetos e me veio uma musiquinha antiga na cabeça, que era lá do Pelé, que ele dizia assim, ABC, ABC, toda criança precisa ler e escrever. E eu estava assim, trabalhando e me veio aquela musiquinha, achei até engraçado, porque eu pensei, nossa, de onde veio essa musiquinha na minha cabeça? Mas aí eu comecei a refletir sobre a importância das crianças aprenderem a ler e escrever, né, estudarem, para que no futuro tenham possibilidades. É fundamental, porque ali, quando elas estudam, elas se preparam, no futuro elas vão buscar ter profissões honestas, dignas. Eu estava conversando com um casal, com um amigo, né? Na verdade ele é casado, e ele estava... nós estávamos falando sobre criação de filho, e eles estavam falando sobre assim, modelos bons e não ruins na família. E eu estava falando com ele sobre o modelo da família dele, que ele é cristão. Falei assim, olha, como é importante você, a sua família em Cristo. Eu disse, olha para o seu menino. Assim, esse é o diferencial, porque você ora por eles, você leva ele à igreja, você investe nele financeiramente, nos estudos, ele joga futebol, então investe no futebol. E eu disse para ele, aqui está a riqueza da família de Deus.
quando você pega o seu filho e investe nele para o futuro, para que ele tenha uma vida digna e pelo perfil, até mesmo pelo caráter dele, você já vê que no futuro ele será uma pessoa digna, porque você tem investido e mostrado exemplo em casa, pai e mãe que serve a Deus, pai e mãe que mostra o exemplo de como servir e corrige no tempo certo. Assim também, existem somente, às vezes tem casos que só tem a mãe ou só tem o pai, mas mesmo assim, sendo único, ainda podemos mostrar o exemplo e corrigir, a importância de corrigir, que é também investir nos filhos para o futuro. Consciente dessas orientações bíblicas, ou seja, as orientações que Paulo dá à igreja e também que nós vemos, o crente precisa tomar cuidado com as oportunidades oferecidas por este mundo corrupto, ou melhor, corrompido, né, que ele usou aqui. É preciso resistir à tentação das opções que se mostram vantajosas, mas que são ilícitas, imorais e injustas. O crente não pode fazer tudo por dinheiro. Eu vou trazer uns exemplos do dia a dia. Eu trabalho com a escola de música já há 20 anos, né? Assim, parece que foi ontem, mas já há 20 anos. E uma das regras que eu coloquei aqui, principalmente para os professores, é a seguinte: chegou um instrumento, a pessoa me oferece um instrumento musical para vender. Se eu não conheço a pessoa, então eu digo para ela, se tem a nota fiscal do seu instrumento usado? Ela diz, não tenho. Então, se eu não conheço, a gente não compra e não oferece para os alunos, porque eu digo, todo instrumento musical precisa ter uma referência aqui para a gente ou ser indicado por uma pessoa de confiança nossa. Por quê? Desta forma, nós coibimos assaltos, né? Pessoas que roubaram instrumentos e tentam nos vender para que a gente venda para outros. E também, desta forma, nós também estamos preservando a escola, mas preservando, acima de tudo, o que é honesto, o que é correto. Por isso eu sempre digo, chegou um instrumento, a pessoa, estou vendendo baratinho aqui uma guitarra. Eu digo, você tem a nota fiscal dela? Ele diz, não tenho. Então eu digo, olha, nós não compramos, nós não vendemos. Caso tenha nota fiscal, daí é diferente. Por quê? É uma forma de cuidar também e ser consciente naquilo que nós fazemos. Assim como é preciso resistir a tentações das opções que se parecem vantajosas, muitas vezes chega um instrumento aqui que a pessoa está vendendo às vezes por R$200 e o instrumento vale R$1.200, R$1.300. Seria uma super vantagem, mas nós precisamos ter esse alerta, essa lâmpada acesa. Se está vendendo tão barato, por quê? E se apareceu sem uma procedência, de onde vem isso? Então nós precisamos ter esse cuidado. Essa é a minha área, talvez a sua área seja diferente, talvez a sua área seja um pouquinho diferente da minha, mas que aparecem vantagens as quais nós precisamos ter o discernimento de Deus. Uma das coisas que eu gosto de fazer é que às vezes eu estou conversando com a pessoa e eu já estou em oração com Deus. Eu já estou ali, Espírito Santo, me dá um discernimento nesse momento, porque isso aqui parece estranho. E aí ele nos revela realmente aquilo que é para ser. 2. A maneira como o cristão gasta o seu dinheiro deve ser criteriosa. O cristão é mordomo de Deus. É incumbido de administrar com sabedoria os bens que lhe são confiados pelo Senhor. Então, um mordomo, ele é o dono? Não. Um mordomo, ele pode sair gastando e fazendo como quer? Não. Ele precisa, na verdade, cuidar e administrar aquilo que é do seu Senhor. Então, se nós compreendemos que o que nós temos pertence realmente a Deus, então de quem é a minha casa? Do Senhor. De quem é o meu carro? É do Senhor. De quem é o apartamento? É do Senhor. De quem é a minha empresa? É do Senhor. Por isso, agora a nossa mente vai mudando. Ela vai mudando e eu vou enxergando por uma ótica diferente. Que tudo que eu tenho pertence ao Senhor.
E aqui, nós falamos até sobre isso na semana passada, nós não vamos levar nada daqui, mas tudo que nós temos nós podemos usufruir com o trabalho honesto, mas sabendo que tudo pertence ao nosso Deus. Através do profeta Isaías, o Senhor questiona: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Isaías 55, 2. Vou ler novamente. Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Tiago afirma, em Tiago capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Esse texto de Tiago, ele é interessante, porque se no momento Jesus está dizendo que podemos pedir, depois Tiago vai dizer, mas vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, porque a nossa mente está desconectada com a mente de Cristo. Vamos pegar ministerialmente Jesus. Ministerialmente Jesus, todos os milagres que ele faz, toda ação que ele faz, ele busca glorificar a quem? A Deus. Então o cristão, ele precisa ter uma mente que glorifica a Deus. Por isso, quando ele tem a sua casa, ele tem o seu trabalho, ele tem um trabalho que glorifica a Deus, ele tem uma casa que glorifica a Deus. Ele tem um estudo que glorifica a Deus e a mente dele vai estar conectada em Deus. E quando ela está desconectada, nós começamos a buscar para nós mesmos. Não, eu quero, eu gosto, eu sou, eu sei. E o Senhor diz, se você gosta, se você sabe, se você quer ser dessa forma, então viva da sua forma, do seu jeito. Mas agora, quando o Tiago está corrigindo, ele está dizendo, vocês estão pedindo as coisas a Deus para que vocês acumulem, vocês tenham aquilo que não precisam, mas aquilo que você precisa. Deus está com você em todo o tempo. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece a necessidade emocional, física, conhece a psique. Ele conhece aquilo que você gostaria e sonha. Aqui, ó, nessa porta dá para abrir relacionamento. Eu me sinto sozinho, eu gostaria de ter um relacionamento. O Senhor vai preencher. Peça a Ele. Ou então, eu não quero ter relacionamento, eu quero viver do jeito que eu estou, sem ter um relacionamento. O Senhor, ora a Ele também, o Senhor vai suprir. O Senhor vai suprir todas as áreas que nós precisamos. Eu desejo ter um carro melhor, meu carro está muito difícil. Ora ao Senhor. Começa a descrever a Deus. Tem gente que acha até maluco isso, né? Senhor, eu gostaria de ter um carro assim, assim, assim. Quando eu comprei meu carro, foi em 2013, eu comprei o carro e eu disse ao Senhor, Senhor, meu carro está rangendo as molas, meu carro está com barulho assim, meu carro está assim, está assim. E eu queria um carro melhor, porque a gente carrega um monte de adolescentes e a gente precisava, meu carro está assim, tá rangendo todo, tá ruim, tá fundindo o motor já, tava soltando fumaça preta. E eu disse, eu gostaria de pedir ao Senhor, porque eu não tenho condições. E Deus abriu as portas. E o meu carro hoje é o mesmo carro lá de trás, de 2013, mas é o carro que até hoje é o suficiente. E, curiosamente, assim, é um carro que de motor, de qualidade excelente, o qual Deus veio e supriu. Se você pegar meu carro é um carro simples, comum, né? Um carro 1.0, como diz o Vlad, né? Tem que apertar o botãozinho lá para ligar o ar-condicionado. Na subida eu desligo, na descida aí eu ligo de novo o ar-condicionado, porque senão ele não consegue subir. Mas é o carro que eu me alegro em Deus e que supre as minhas necessidades. Quando a gente ora,
Deus vem e supre a sua necessidade. Então toda vez que eu olho aí para o meu Fordinho, eu vejo que ele supre aquilo que eu preciso e eu glorifico a Deus por isso. O pastor Ari Veloso observa que o alvo principal do dinheiro não é adquirir mais coisas, e sim comunicar o amor de Deus aos outros. Então, o sentido do dinheiro é comunicar o amor de Deus aos outros. Nós podemos, por exemplo, às vezes investir um pouquinho em missão, investir um pouquinho, por exemplo, projeto social, né? Eu sempre falo aí do projeto social Toque de Amor, que a SAF está engajada e nós também como igreja estamos juntos, mas eu vejo assim, o pouquinho que a gente dá, cada um vai dando um pouquinho, abençoa, porque esse que nós temos, o pouquinho que nós temos, quando junta-se com todos, se torna uma grande força. Assim também a igreja, neste mesmo sentido, quando ela se une num único projeto, num único caminho, num único sentido, ela cresce e fica forte. A igreja que se espalha, que cada um pensa de uma forma, ela fica perdida. Ela começa a andar, como diz a expressão, como barata tonta, né? Ninguém sabe o que vai fazer, como vai resolver, todo mundo quer fazer tudo. E quando quando Paulo fala sobre os dons, e quando o Espírito Santo ali distribui os dons à igreja, o porquê dos dons? Em primeiro lugar, os dons eles vêm para a edificação do corpo. Segundo, para que cada membro tenha uma função neste corpo. Ah, mas o irmão X tem a mesma função que eu. Mas lembre-se que o corpo tem 10 dedos. Então, às vezes, nós vamos ter mais pessoas fazendo uma função. Mas mãos eu só tenho 2. Nariz eu só tenho 1. Então, cada um vai exercer uma função, mesmo que alguns tenham funções semelhantes no corpo. Lembrando que o cabeça é somente um Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, o qual esse corpo, esses membros estão ligados e eles trabalham em unidade para edificação, para a glória do Pai. O uso que fazemos do nosso dinheiro deve se submeter a alguns critérios, a saber, aqui ele vai passar agora uma lista de critérios. O que pretendo fazer com meu dinheiro é lícito ou louvável e justo? Perdão, vou voltar, perdi o sentido da frase. O que pretendo fazer com meu dinheiro é lícito, louvável e justo? É a primeira pergunta. Segundo critério, o que será adquirido é realmente necessário para a minha vida e minha família? Viu a minha televisão lá? Partiu minha televisão, né? Aí eu já vi que não precisava. Glória a Deus. Terceiro, esse é o momento ideal para adquirir o que estou pretendendo? Quarto, eu tenho beneficiado com o meu dinheiro alguma pessoa carente? Quinto, eu tenho sido fiel e liberal em relação aos meus compromissos para com a obra de Deus? Esses são 5 critérios aqui que você e eu vamos filtrar juntos, mas cada um individualmente. Se puder responder positivamente a essas questões, por certo o cristão saberá como gastar criteriosamente o seu dinheiro. Aliás, o dinheiro que é do Senhor, mas que lhe foi confiado para ser bem administrado. Por último, terceiro e último ponto, a vida financeira do cristão deve ser bem organizada. Houve uma época em que o crente era sinônimo de honestidade e crédito. Hoje, infelizmente, há uma enorme desconfiança por parte da sociedade devido aos deslizes por parte de muitos membros da igreja e até pastores. A responsabilidade financeira faz parte do testemunho do crente. Para cumprir essa responsabilidade, algumas atitudes são fundamentais. As sugestões a seguir foram extraídas de um estudo elaborado para a classe de novos membros da Igreja Batista Morumbi, em São Paulo. Então, algumas dicas aqui importantes. Primeiro, planeje os seus gastos de acordo com seus vencimentos, vivendo dentro do orçamento.
né? Então, primeiro, organizar os gastos, né? E a primeira sugestão, o grande vilão, como eu disse, cartão de crédito, cuidado com ele. Também, se eu vou receber X, não adianta eu gastar Y, mas eu preciso pensar como eu vou administrar aquilo que eu recebo. Segundo, aprenda a economizar atendendo às suas necessidades básicas, evitando gastos supérfluos. Então, se eu posso economizar com coisas excessivas que não fazem parte daquilo que eu necessito, eu preciso realmente filtrar e ver se eu preciso. Contente-se em viver dentro das condições, sem inveja e sem a competição com os vizinhos e outras pessoas. Esta parte de competição não existe mais, né? Graças a Deus, né? Brincadeira, irmãos. Realmente, o vizinho comprou um carro novo, eu não preciso comprar um carro novo. Ah, a vizinha está com um vestido novo, eu preciso... Não, eu não preciso de um vestido novo por causa dela. Eu preciso ter esta mentalidade, que não é uma concorrência, principalmente na família. O outro está melhor, eu preciso também melhorar. Não, nós podemos crescer juntos, né, como família. Resista à propaganda e aos vendedores que influem as compras, decorando estas 4 perguntas. Eu necessito disto? Segunda, o uso que eu vou fazer disso justifica a compra? 3, o preço é mais baixo? 4, isso faz o que promete? Quinta dica, fuja das dívidas. O nome de Deus, o trabalho e a moral cristão são afetados quando você tem dívidas e provoca escândalos. Então, às vezes a pessoa fez um compromisso, não consegue pagar e ela fica preocupada. Primeiro, ela sente-se culpada e ela vai à igreja e sempre parece que alguma coisa a acusa. Se há um escândalo ou alguma situação vexatória, aí ela não quer ir à igreja porque ela está com vergonha das pessoas. Então são situações que a dívida realmente deixa a pessoa numa situação ruim. Sexto, procure comprar à vista, os prazos acarretam juros. Cuidado com os crediários, cartões de crédito, cheque especial e prestações. Sétimo, evite ser avalista e fiador. Oitavo, cuidado com empréstimos, principalmente para adquirir coisas supérfluas. Nono, use suas aptidões pessoais para reduzir certas despesas domésticas. Oitavo, tenha consciência tranquila de que todos os seus negócios, desenvolvendo-os com honestidade e segurança. Décimo, eu pulei o nono, né? Nono, glorifique a Deus em sua vida financeira. Eu acho que são várias dicas aqui que realmente talvez você diga assim, olha, eu me identifico com uma, com outra, ou com todas elas, ou com quase todas. Aqui estão padrões que realmente nós precisamos sentar e conversar mais profundamente sobre eles. São padrões assim que vão além de simplesmente regras, ou são coisas que nós precisamos trabalhar na área financeira. Talvez seja até um desafio aqui para a Dalvinha, a gente fazer aquele curso de finanças. Se você tiver interesse e a Dalvinha tiver a disponibilidade, mesmo que seja online, a gente fazer pelo menos uma orientação na área financeira, que eu acho que seria muito eficaz para que a gente fale profundamente sobre esses itens aqui. E creio que é um assunto fundamental também na vida do cristão. Vou finalizar aqui, sendo acatadas essas sugestões, com certeza a família cristã viverá mais tranquila, dará um bom testemunho na sociedade e honrará a Deus. Mas quando eu estava lendo, me veio muitas informações à mente, e principalmente na área da instabilidade, né, na vida do casal. Quantos casais entram em crises profundas quando
chega nessa parte financeira a uma crise financeira. Muitas vezes o casal está vindo bem, mas quando há preocupação, as dificuldades, o casal começa a entrar em atrito, brigas e não consegue ajustar. E realmente nós precisamos trazer uma ênfase maior para que a gente ajuste a área financeira e fale mais profundamente até sobre a riqueza desses pontos finais. E eu creio que aqui foi apenas uma pincelada leve, mas que nós precisamos mesmo estar atentos à área financeira e pensar que realmente a nossa responsabilidade quanto ao dinheiro e quanto àquilo que nós recebemos. Aqui para você também pensar, né? Você se acha suscetível a propagandas? Né? Segundo, em que consiste o compromisso financeiro do crente com a sua igreja? Terceiro, como a igreja deve agir em relação àqueles membros que não estão honrando seus compromissos financeiros na sociedade? Talvez seja uma questão de realmente pararmos e pensar. E, finalmente, aqui tem um para pensar, é assim, com dinheiro pode-se comprar casa, mas não lar. Pode-se comprar uma cama, mas não sono. Pode-se comprar um relógio, mas não o tempo. Pode-se comprar livros, mas não o conhecimento. Pode comprar comida, mas não o apetite. Pode comprar posição, mas não o respeito. Pode comprar sangue, mas não a vida. Pode comprar remédios, mas não a saúde. Pode comprar sexo, mas não o amor. Pode comprar pessoas, mas não amigos. Dinheiro não é tudo. Esse autor é desconhecido, mas nos vale a reflexão esta manhã. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus derrame sobre você a graça e a paz do Senhor. Quero orar finalizando. Hoje é aniversário da dona Denise, a mãe da Aline. Eu acho que é a Aline que está pequenininha ali. Todo mundo fica muito pequenininho no meu celular, então eu tenho dificuldade, sou mais ceguinho. Mas eu quero orar pela dona Denise, orar para que Deus traga também a graça, a paz sobre a vida dela. Eu acredito que não tem mais nenhum aniversariante aqui na minha anotação. Se tiver algum, você já pode mandar aqui no Facebook aqui, deixa eu abrir aqui um segundo. Mas nós já estamos encerrando a nossa EBD e vamos orar, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor pelo cuidado por esta manhã e que os desafios realmente edifiquem a sua vida e glorifiquem ao nosso Deus. Então vamos orar. Querido Deus, nós queremos louvar ao nome do Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esse estudo de hoje, um estudo que nos faz refletir sobre a responsabilidade que nós temos, sobre aquilo que nós temos ganho e como temos investido no reino de Deus. Nós queremos ser servos, queremos ser não escravos do dinheiro, mas senhor do dinheiro, aquele que administra segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que o Senhor nos dê essa consciência, esse discernimento e nos ensine a glorificar o teu nome em todo o tempo. Obrigado, ó Pai, também pelo dia de hoje. Obrigado pelos irmãos que estão conectados, que ainda se conectarão. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor esteja sobre cada lar, cada irmão, cada membro da igreja visível e invisível de Cristo também. Que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus. Também queremos colocar a vida da dona Denise no altar do Senhor, louvar ao Senhor por mais um ano de vida que ela completa, que a graça, a paz do Senhor esteja sobre ela e ela possa, Pai, sentir-se abraçada e amada também pela Tua igreja. É a nossa oração gratos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um excelente domingo para você. Que você aproveite também esse tempo em família. Eu tenho incentivado os irmãos a ligar para seus familiares, a conversar com pessoas. Não passar o domingo sozinho, não. Mas passar o domingo, nem se for digital com a família, mas ligar, passar um tempo conversando. Eu acho engraçado que a minha mãe, ela liga
E minha mãe, ela, desde que eu era pequeno, era assim: ah, Geni, tá bom o finalzinho também, Geni. Deus abençoe você, querida. E a minha mãe, ela ligava e às vezes ela ficava 1 hora conversando com a minha tia pelo telefone ou com outra pessoa, assim, amigos. E eu me lembro que eu pensava, mas por que ela não vai lá direto, né? Ela dizia, mas depois eu vou. Eu só estou adiantando um pouquinho a conversa, né? Então, que Deus realmente te dê esse tempo precioso de conversar e ser abençoado, viu? A Geni está dizendo que está aí na UPA. Geni, está tudo bem com você? Está tudo bem com o Adson, com os meninos? E então eu incentivo você a falar com seus familiares e a conversar bastante em família nesse domingo amado. Estar orando pela Júlia, estar orando pela sua vida também, viu, querida? Temos orado já pela vida do Adson. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e temos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. Deus abençoe você, força aí. Nós estamos à disposição também se precisar, querido. Um excelente domingo a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e não esqueçam, nosso culto começa às 19 horas, aqui online ainda, e semana que vem, pela graça de Deus, a gente já começa a fazer o culto novamente ali na igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.